Passam-se as horas e o torcedor vascaíno só quer saber de uma coisa: em que momento o Rafael Paiva será efetivado como novo técnico do Vasco da Gama? Uma vitória muito importante ontem diante da equipe do Internacional, que, é claro, traz ainda mais esperança de que esse 2024 será tranquilo para o torcedor do Vasco. Que a partir do momento que nos próximos dias teremos anúncios de Coutinho, de Emerson Rodrigues, inclusive iremos falar sobre o atacante colombiano neste Fala Gigante, a esperança do torcedor vascaíno aumenta ainda mais. Então, será um Fala Gigante muito agitado, vamos falar sobre a permanência de Paiva, vamos falar inclusive também sobre o presidente Pedrinho, porque se o Vasco hoje vive esse momento dentro do Campeonato Brasileiro, passa muito pelo trabalho fora de campo do presidente. Falaremos também sobre os próximos passos do Vasco da Gama fora das quatro linhas, a preparação para a partida do Corinthians, que estará acontecendo depois de amanhã, dentro do Caldeirão de São Januário. Vamos falar sobre Thiago Leifert, um membro aí, um jornalista da imprensa esportiva brasileira, falando sobre o atual momento do Vasco da Gama. Então, assim, é de fato um Fala Gigante muito legal, muito agitado, com muitas novidades, muita informação que você aí, como bom torcedor vascaíno, jamais poderá perder. Porém, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Caso não saiba, nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Temos a Acorda Vascão, que sai sempre às 7 horas da manhã, o Fala Gigante, que sai pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, que sai sempre pela parte da noite. 3 vídeos, muita informação, muita vascainidade, um conteúdo muito legal, de muita qualidade para você que está aí do outro lado. Então, contamos muito aí com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, a sua inscrição, que é fundamental para a ajuda e o crescimento aqui do nosso trabalho. Show de bola, Vascão? Vamos embora então, sem muita enrolação, né? Falar logo de Vasco da Gama. E antes de entrarmos no assunto sobre Campeonato Brasileiro, sobre a permanência de Rafael Paiva, sobre a situação atual do Vasco, que passa muito pelo trabalho de Pedrinho fora das quatro linhas, eu quero trazer 2 informações aqui a vocês sobre o que vem acontecendo nessas últimas horas de Vasco da Gama e que não envolve o jogo de ontem contra a equipe do Internacional. A primeira é sobre a fornecedora de material esportivo do Vasco da Gama. Hoje o Vasco tem como sua grande fornecedora de material esportivo a Capa. A Capa hoje que fornece a camisa, o short, o casaco, as roupas de aquecimento, tudo é com a Capa hoje dentro do Vasco da Gama. Contrato longo, um contrato antigo, foi assinado ainda na gestão Alexandre Campelo e renovado no último mandato do ex-presidente do Vasco da Gama. Um contrato que se prolongou durante toda a gestão de Jorge Salgado e que permanece ainda na gestão de Pedrinho, mas tem um prazo de validade. Esse contrato entre Vasco da Gama e Capa vai apenas até o final de 2024. A Capa quer continuar com o Vasco, mas o Vasco não quer continuar com a Capa. Lucas, o problema é com a Capa em si? Não. O problema é com o contrato que foi assinado com a Capa. É um contrato que desvaloriza a marca do Vasco da Gama no mercado do futebol brasileiro. Para você ter noção, tem marcas aí de fornecedora, no caso de material esportivo, que paga aos clubes 60 milhões de reais. O Flamengo recebe quase 90 milhões de reais da Adidas. O São Paulo recebe 50 milhões de reais da New Balance. E o Vasco recebe com a Capa 900 mil reais por ano. Então é claro, meu amigo torcedor, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa estranha, ainda mais tratando do Vasco da Gama, que é uma das 5 maiores torcidas do Brasil, e se tratando de material esportivo, o Vasco precisa de uma empresa que valorize a marca Vasco, valorize o tamanho do Vasco. E nitidamente a Capa não valoriza o Vasco da Gama. Então, exatamente por esse motivo, hoje, o Vasco não quer permanecer com a Capa e busca um novo fornecedor de material esportivo no mercado. Alguns meses atrás, quando a 777 ainda era dona da SAF Cruz Maltina, houve até um negócio com a Puma, as conversas avançaram, mas assim que o Pedrinho tocou o futebol do Vasco da Gama, as conversas deram uma esfriada e não voltaram a prosperar. E agora, nesse momento, após a Nike surgir e várias outras empresas, quem aparece como alternativa é a Lídia. A Lídia é uma empresa fundada em 1993, uma empresa, então,
consideravelmente nova, né? Menos aí de 40 anos de mercado, tem 31 anos sendo completados agora em 2024 e ainda não esteve presente no Brasil. As negociações, de acordo com informações, ainda são muito embrionárias, ou seja, são negociações muito novas que pouco se intensificaram, mas é realmente uma marca que nesse momento tem interesse em fornecer o material esportivo do Vasco da Gama. É uma marca nova, uma marca que já chegou a ser cotada no Palmeiras, uma marca que na Itália esteve presente junto ao Napoli, uma marca realmente mais italiana e que começa a ganhar força dentro do Vasco da Gama. Volto a repetir, conversas ainda muito embrionárias, mas há um desejo dessa marca em fornecer material esportivo do nosso Cruz Maltino. Para ficar ligado, para ficar de olho, informação aí lá do Léo Jardim, do jornal O Globo. Mas aí é o Vasco da Gama buscando, né, entender quem será esse seu novo fornecedor de material esportivo. E falando aí em novidade, temos também novidades quanto à situação do Emerson Rodrigues. A gente, salvo engano, no sábado, pela parte da tarde, trouxe informação sobre esse atacante colombiano de 23 anos de idade, reforço do Vasco da Gama. O próprio Pedrinho praticamente confirmou a situação do Emerson Rodrigues em uma entrevista coletiva dada na última segunda-feira. Ao ser questionado sobre o Emerson, o Pedrinho até fala, né, que é uma situação que está correndo, ou seja, é uma situação que está avançando. Ele não confirma, até mesmo porque diz que o futebol é algo muito dinâmico e pode acabar mudando em pouco tempo. Mas para bom entendedor, meia palavra basta. O Pedrinho quis praticamente dizer ali naquela entrevista coletiva que o Vasco já estava fechado com o atacante colombiano. Havia uma grande expectativa para que ele chegasse hoje, segunda, no Rio de Janeiro, mas não será assim. Informação é que o Emerson Rodrigues é aguardado não hoje, segunda, mas amanhã, terça-feira, para fazer os exames médicos e assinar esse contrato de empréstimo com o Vasco até o meio do ano que vem. Jogador de 23 anos de idade, que tende a ser o primeiro reforço anunciado pelo Vasco da Gama nessa janela de transferência. Um atleta que pertence ao Inter Miami, clube do Lionel Messi, clube do Luis Soares, clube do Sérgio Busquets, do Jorge Alba, que esteve presente no Milionários da Colômbia nessa última temporada e chegará agora para reforçar o Vasco nesse segundo semestre de 2024 e também para o primeiro semestre de 2025. Antes de voltar ao Milionários, ele se destacou muito vestindo a camisa do Inter Miami e pelo Milionários agora nessa temporada, inclusive vestindo a camisa do clube colombiano em algumas partidas da Copa Conmebol Libertadores. Foram 5 gols e 3 assistências. Foi vendido à época pelo Milionários ao Inter Miami por algo em torno de 15 milhões de reais. Jogador muito promissor que chega aí para reforçar esse setor tão carente do Vasco da Gama, que é o setor ofensivo. É um atleta que vem reforçar a ponta direita. É importante lembrarmos que hoje, na nossa ponta direita, temos um titular que é o Adson. Então, realmente, Emerson Rodrigues vai ter que comer a bola hoje para ganhar essa posição, porque, ao meu ver, o Adson hoje é titular absoluto da ponta direita do Vasco da Gama. Baita jogador, né? E a gente vem comentando muito sobre isso, inclusive, falou até no Acorda Vascão, que o Adson foi um atleta que o Rafael Paiva conseguiu, enfim, fazer jogar bola. A gente, quando soube lá no início do ano da contratação do Adson, eu fui uma das pessoas que sempre toquei aqui no ponto que o Adson era um bom jogador. Talvez um atleta que não valesse os 30 milhões de reais pagos pelo Vasco, mas é um bom jogador. Um atleta que se destacou muito no Corinthians, um jogador que foi vendido para o futebol francês não à toa. Qualidade com a bola no pé o Adson sempre teve, isso é inegável, mas o Vasco não sabia como utilizá-lo. O Vasco de Ramon Dias, o Vasco de Álvaro Pacheco, não soube utilizar o Adson. E hoje o Paiva vem fazendo com que o Adson, meu amigo, jogue muita bola. Ontem o Gabriel Peck, como está aparecendo aí até alguns trechinhos na imagem a vocês, marcou 2 gols pela MLS, que é a Major League Soccer, futebol norte-americano, a liga do futebol norte-americano. O Gabriel Peck marcou 2 gols contra a equipe do Minnesota United. Mas, sinceramente, depois dos 2 gols de Peck, é claro, a gente sente falta por ser um cria, um jogador que está se destacando muito, um atleta que está com números assim impressionantes por lá. Mas mediante a atuação do Adson aqui no Brasil, eu não sei se eu estou sentindo falta do Peck, não. Muito pelo contrário. Peck sempre foi um jogador que defensivamente foi muito importante para o Vasco, mas que ofensivamente ele apareceu apenas na temporada de 2023. A gente sempre criticou muito o Peck exatamente pelo seu lado ofensivo e sempre elogiou muito o Peck pelo lado defensivo. Mas o Peck é ponta, não é lateral, não é zagueiro. A função do Peck é chegar ao ataque, a função do Peck é participar de gols. E esse sempre foi um grande problema do Peck no Vasco da Gama. No ano passado ele desandou. No ano passado foram 14 gols e 5 assistências. Nesse ano o Peck está demais. Em 22 jogos são 9 gols e 9 assistências. Assim,
ele está vivendo a sua melhor temporada, um ano após o Vasco da Gama. Mas mesmo diante disso, com o destaque do Adson, a gente sabendo que o Adson é um jogador com mais qualidade técnica do que o próprio Peck, é difícil a gente pensar no Peck, e sentir saudade nesse momento pelo grande destaque que o Adson está tendo vestindo aí a camisa do nosso Cruz Maltino. Realmente jogador importante, jogador que vem jogando muita bola. Ontem recebeu aí o prêmio Craque Betano na partida entre Vasco da Gama e Internacional, e tende muito a ganhar ainda mais ritmo, ganhar ainda mais espaço, ganhar ainda mais a confiança da torcida vascaína e se destacar. E falando em destaque, a gente não pode deixar de falar aqui sobre o atual técnico do Vasco da Gama, que é claro, Rafael Paiva. É até difícil falar sobre esse novo técnico do Vasco da Gama, porque de fato, nesse momento, o torcedor vascaíno só tem coisas boas a falar de Rafael Paiva. São 5 jogos nessa sua segunda passagem pelo Vasco da Gama, com 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A gente sempre faz muita questão de bater nessa tecla, porque os jogos que o Rafael Paiva esteve sob o comando do Vasco da Gama foram jogos difíceis. O Paiva não venceu qualquer adversário. O Paiva ontem fez com que o Vasco vencesse o Internacional no Beira-Rio. O Paiva, assim, também na sua primeira partida, nessa volta ao Vasco da Gama, ele fez com que o Vasco vencesse o São Paulo pelo placar de 4-1 dentro de São Januário, após uma derrota para o Juventude, né? Pelo placar de 2-0, quando o Vasco ainda tinha o Álvaro Pacheco. O Paiva fez o Vasco da Gama conseguir empatar com o atual vice-líder do Campeonato Brasileiro, que ontem deu de 3 no Galo. O Paiva conseguiu fazer com que o Vasco da Gama vencesse também a sua partida contra a equipe do Fortaleza no nosso Caldeirão no meio da semana passada. Então, assim, é um técnico que hoje nitidamente faz o Vasco jogar bola. É um técnico que hoje nitidamente faz com que o torcedor vascaíno, acima de tudo, tenha confiança no seu trabalho. Isso é o mais importante. Tem uma gíria no futebol, de um modo geral, que diz que o campo fala. Muito mais do que resultado, muito mais do que apenas a pontuação conquistada, as classificações. Nos campeonatos em que disputa, é o que o campo fala. E hoje o campo fala muito desse trabalho de Rafael Paiva. Quando eu digo que o campo fala muito, é pelo desempenho da equipe. É pela melhora nítida quando o Vasco tinha o Álvaro Pacheco e quando o Paiva chegou. É pela melhora dos jogadores que atuam no Vasco da Gama. A gente inclusive chegou a falar muito sobre isso na quarta Vascão de hoje. O Paiva é um jogador que, acima de tudo, além de ter uma janela em que reforços irão chegar, o Paiva é um técnico que está conseguindo reforçar o Vasco da Gama com os atletas que já tem no próprio elenco. O Adson, um reforço, porque melhorou o desempenho. O Estrela foi um reforço achado. O JP foi um reforço achado. O Matheus Carvalho é um baita de um reforço. O Hugo Moura é um baita de um reforço. O Leandrinho é um baita de um reforço. O David é um baita de reforço. E por que eu estou falando isso? Não é porque são 9 jogadores, mas são jogadores que já estavam no elenco do Vasco, mas não desempenhavam. E o Paiva está fazendo esses jogadores conseguirem desempenhar. Então é muito mérito do técnico hoje ainda interino, em que o vascaíno está batendo na tecla para que o quanto antes venha se tornar efetivado. Uma vitória ontem muito importante, que inclusive quebrou um tabu. O Inter ainda não tinha perdido em 2024 dentro do Beira-Rio. O Vasco foi lá e venceu a equipe do Internacional. Então é realmente uma pergunta que nós temos que nos fazer e questionar essa atual diretoria do Vasco da Gama. Ou por que não efetivar o Paiva? O que falta hoje para efetivar o Paiva? É difícil até encontrar um torcedor do Vasco da Gama que não queira a permanência do treinador. E é claro, ontem, durante a entrevista coletiva, a imprensa teve que perguntar ao técnico ainda interino do Vasco se ele, nesse momento, está preparado para ser o novo comandante do Cruz Maltino. E ele não fugiu da resposta. Ele respondeu, e você verá agora. Como eu disse anteriormente, eu estou muito tranquilo, assim, muito satisfeito pelo que a gente vem fazendo, vem construindo. Eu consigo ver a minha cara no que a equipe está fazendo, né? Então isso para mim é muito satisfatório. E vindo com as vitórias ou com os pontos na maioria dos jogos, isso é fundamental e crava ainda mais tudo que a gente está falando, né? E realmente, isso é uma coisa que a gente não abre mão, né? De competir, de lutar, de brigar, principalmente quando a gente não estava no melhor momento, a gente tinha que se doar mais pelo jogo, para o jogo, mas a gente não abria mão porque a gente sabe que isso para a gente pontuar, a gente precisa jogar com a bola, a gente precisava equilibrar mais, a gente precisava tentar construir melhor, a gente precisava tentar terminar jogadas de uma forma com mais qualidade. Eu acho que é isso que a gente está conseguindo construir, passo a passo, jogo a jogo, realmente o equilíbrio entre defender e atacar.
e sem perder a nossa competitividade, a nossa garra, a nossa gana, para a gente conseguir dar a volta por cima. Eu acho que a gente está conseguindo e agora é a gente tentar manter, refinar cada vez mais o que a gente veio fazendo taticamente, tecnicamente, para a gente continuar tentando prosperar aí na tabela. Então, o torcedor vascaíno, como vocês viram aí, né, realmente muito legal. Rafael Paiva sempre demonstrando muito esse carinho, esse amor, essa vontade de fazer história sob o comando do Vasco da Gama. Para mim, já é efetivo. Não tem por que não efetivar. Mas esse jogo de depois de amanhã contra o Corinthians falará muito. O Vasco tem um tabu grande aí, se alguém engano, é desde 2010 que o Vasco da Gama não consegue vencer o Corinthians. Pela Copa do Brasil, pela Libertadores, por Campeonato Brasileiro. Todas as competições em que o Vasco, desde 2010, enfrentou o Corinthians, o Vasco não venceu nenhum jogo. E, sinceramente, eu há muito tempo que não vejo um Vasco e Corinthians com o Vasco da Gama sendo tão favorito como será nessa quarta-feira em São Januário. O Vasco é muito favorito nessa próxima quarta-feira para enfrentar o Corinthians e vencer. O Vasco chegou a enfrentar o Corinthians no segundo turno do ano passado, onde também era favorito, mas não era um favoritismo tão grande como é desse jogo de depois de amanhã. No ano passado era um Vasco de Ramon Dias, em ascensão, e um Vasco do Mano Menezes que também estava em ascensão. Vinha jogando bola, vinha conseguindo cravar a permanência, e aquela partida para a equipe do Corinthians era um jogo em que, caso vencesse, iria cravar a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. O Corinthians venceu 4-2 dentro de São Januário. Mas esse jogo de quarta é um jogo em que o Vasco está muito melhor do que o Corinthians. São 5 pontos de distância na tabela do Campeonato Brasileiro. O Vasco hoje está à frente do Corinthians dentro do Brasileirão. O Corinthians tomou de 4 ou de 3 para a equipe do Cruzeiro ontem pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco venceu o Inter no Beira-Rio. Então, assim, são momentos distintos, são momentos diferentes, com o Vasco tendo favoritismo em suas mãos. E olha, com todo respeito, mas se Rafael Paiva quebrar esse tabu no Vasco da Gama de não vencer o Corinthians desde 2010, é a cartada final para ele ser o novo técnico, agora de fato, efetivado, do Cruz Maltino. Muito bom treinador, e vem desempenhando muito bem, e vem conseguindo dar alegria ao torcedor do Vasco. E o Thiago Leifert, como a gente trouxe lá na introdução do vídeo, falou exatamente sobre esse atual momento do Vasco da Gama. Esse novo trabalho que o Vasco da Gama vem fazendo sob o comando de Rafael Paiva. Esse novo caminho que o Vasco da Gama parece que, enfim, encontrou. Cara, o Vasco encontrou um jeito de jogar, o Vasco tá muito perigoso. O Vasco achou um jeito de jogar e o Vasco tá acreditando nele mesmo, sabe as limitações que tem, sabe o que tem que fazer, e eu acho que o Vasco, pelo caminho aí, vai deixar de ser uma preocupação pro torcedor. Esse Vasco vai dar trabalho, eu não vou falar isso não. Não vou falar isso não. Mas, cara, o Vasco melhorou bastante e se outros times do Brasil precisam fazer o que o Vasco fez, essa respirada funda, olhar para dentro, falar quem nós somos, onde vamos, que a gente pode, onde a gente pode chegar? Puta, é aqui. Vamos fazer o possível para chegar aqui. E vamos pro pau, vamos estourar, vamos para cima. Vamos tratar cada jogo assim, como se fosse a nossa morte, que é o que eles estão fazendo. Eles estão jogando o final de Libertadores todo jogo. Então, muito legal, né? Torcedor vascaíno, como vocês viram aí, o Thiago Leifert fala exatamente isso, né? O Vasco é uma equipe que sabe das limitações e acha que o Vasco está conseguindo ir num caminho que pode deixar aí o torcedor vascaíno despreocupado. E é isso que a gente quer. O Vasco hoje é o 13º colocado, não estamos ainda numa zona de classificação para a Copa Conmebol Sul-Americana, não estamos ainda no G6, o Vasco não está se classificando para nenhuma competição internacional em 2025, mas está a 5 pontos de distância para o Z4. E o torcedor vascaíno que nesses últimos anos tanto sofreu com o Vasco, está nesse momento, na 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, que iremos enfrentar o Corinthians nessa próxima quarta-feira, a 5 pontos de distância da zona, jogando bem, vencendo o Inter no Beira-Rio, dá paz, dá tranquilidade para o torcedor vascaíno ficar completamente despreocupado com o Vasco. É muito bom um momento como esse, que realmente nós já não vivíamos há muito tempo. E querendo ou não, esse momento que o Thiago Leifert cita ontem, né, ele fala sobre esse novo caminho que o Vasco da Gama encontrou, passa muito pelo trabalho de Pedrinho, um trabalho de campo do Paiva, mas um trabalho de futebol do Pedrinho. O Vasco, de um mês para cá, ele mudou completamente a sua postura. E muito por conta do Pedrinho, aliás, única e exclusivamente por conta do Pedrinho e dos seus pares. A gente não vai dar todo o mérito, todo o crédito ao Pedrinho, é Felipe, as pessoas que hoje cercam a diretoria do atual mandatário do Vasco, é muita coisa envolvida, que faz o Vasco da Gama sair de um limbo que vivia com o grupo norte-americano que geria o futebol do nosso Cruz Maltino
e faz com que o Vasco da Gama se torne o Vasco que a gente sempre soube que era e nunca deixou de ser, e que nós nos acostumamos a amar. Um Vasco grande, um Vasco com DNA de Vasco, um Vasco que utiliza a base, um Vasco que vence o Inter em Porto Alegre, um Vasco que quando enfrenta o Fortaleza em São Januário vence. Muito por essa cabeça do Pedrinho. Pedrinho ontem, inclusive, logo após a partida, ele foi ao vestiário falar com o elenco, ele entregou aí ao atacante argentino Pablo Verratti uma placa de comemoração ao atacante argentino pelos seus jogos com a camisa do Vasco da Gama. Verratti completou aí exatamente 50 partidas com a camisa do nosso Cruz Maltino e Pedrinho fez questão de ir aí até o vestiário entregar esse presente para o atacante argentino que em tão pouco tempo já conquistou o coração de todos os torcedores vascaínos. Realmente é um jogador diferente, especial, capitão hoje do Vasco da Gama e que vem se tornando uma peça cada vez mais importante para o Vasco e construindo o seu caminho, inclusive, para entrar na história do nosso clube. Mas o Pedrinho é muito mais do que isso, muito mais do que esse líder que vai dentro do vestiário e entrega a placa. É um torcedor igual a nós, como torcedores do Vasco. E ontem, no Beira-Rio, foi visto um vídeo do Pedrinho. Eu não vou colocar o áudio aí a vocês, porque senão vai atrapalhar, mas tenho certeza que vocês estão vendo o vídeo do Pedrinho, onde está sendo gravado diretamente das arquibancadas do Beira-Rio, do setor visitante, o Pedrinho comemorando a vitória do Vasco da Gama, batendo peito, gritando, vibrando com a sua grande vascainidade. E a pergunta que eu faço é, será que o Josh Wander, nas vitórias do Vasco da Gama, vibrava dessa maneira? Torcia dessa maneira? Chorava pelo Vasco como o Pedrinho chora? Se alegrava pelo Vasco como o Pedrinho se alegra? É claro que não. E essa é a grande diferença desse atual momento que estamos vivendo para o momento que vivíamos há alguns meses atrás. É um novo Vasco, é um novo caminho, um caminho de despreocupação, como o próprio Thiago Leifert falou. E a gente espera que isso seja verdade, a gente espera que siga um 2024 mais tranquilo, mais calmo e com o Vasco dando muitas alegrias para nós. Temos Emerson Rodrigues chegando amanhã, temos o anúncio de Coutinho que deve acontecer nessa semana, temos mais reforços chegando, e a gente espera que um Vasco que reviva, ressurja e volte com tudo, que enfim seja essa nova era que o vascaíno sempre esperou que um dia viesse a acontecer. Fica Paiva. Obrigado, Pedrinho. A gente fecha aqui assim esse Fala Gigante. Então se inscrevam, compartilhem, ajudem aí o nosso crescimento e como nós sempre falamos aqui, saudações vascaínas.